Olá, aqui é o Zoom Talk. Aqui nós falamos um pouquinho de empreendedorismo e negócios e hoje vamos trazer um assunto um pouco diferente, né, Ana? Marcelo. Hoje a gente traz um contador de história, um líder religioso. Então, conta um pouquinho de quem está aí para conversar com a gente. Bom, ele é fluminense, nascido em Niterói, casado, pai de 4 filhos, um líder religioso da Umbanda, jornalista aposentado, atuou entre 1983 e 2017 como fotojornalista, né? Além disso, ele ajudou na fundação do jornal impresso A Gazeta, foi assessor do ex-governador Carlos Bezerra e o nosso bate-papo hoje, eu acho que recheado de história aí, com o Jupirani. Oi, Jupirani, tudo bom? Olá, tudo Seja bem? bem-vindo ao Zoom Talk. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aí de contar um pouco da minha história aí, né? Espero que vocês gostem. Eu procuro trazer pessoas aqui que realmente tenham algo a mais para passar, né? A gente sempre procura pessoas que possam agregar a vida das outras pessoas ali fora, servindo até de inspiração. O Jupirani é uma dessas pessoas, né? Que bom. Então, Obrigado. hoje vai ser um bate-papo bem legal, né? Uma pessoa que eu conheço e então sei que ele tem muita história boa para contar. E vamos começar, Jupirani, assim, queria que você contasse um pouquinho de como, dessa sua lado profissional mais agora, né? Como foi a sua experiência no fotojornalismo? Como você começou a sua carreira nessa área e como você começou a atuar? Bom, eu, muito jovem, né, com 17 anos, meu pai começou a trabalhar como assessor na campanha do então candidato a governador Júlio Campos, isso em 82, né? E eu comecei a trabalhar com meu pai na campanha, né, com 16 para 17 anos. Sendo o Júlio eleito, eu fui incluído no plano de trabalho, né? Comecei a trabalhar na Secretaria de Comunicação Social do então governador Júlio Campos, na área de laboratorista. Revelava os filmes, né? Filmes de fotografia e filmes de filmagem também, né? Que aquele tempo era rolo, né? E ali eu comecei a trajetória dentro da fotografia e dentro da filmagem, né? Passou-se o governo do Júlio, veio-se o governo do Bezerra, depois veio o governo de Jaime, do Jaime veio Dante, Dante 1, Dante 2, e nós lá, né? Remando ali, né? E aí fomos até depois disso, do Dante sair do governo, fui já sempre trabalhando em 2 trabalhos, né? Ora no governo um período, ora nos jornais, né? Participei aí do jornal impresso, da Fundação Jornal Impresso da Gazeta, depois reformulamos o estado de Mato Grosso. Feito isso, fomos trabalhar sempre em equipes, né? Liderada aí pelo finado jornalista Lúcio Tadeu. Aí fomos para o jornal A Gazeta, né? Fomos depois para o jornal Folha do Estado, né? Lá também trabalhando com o Marcos Bergamasso, né? Montando aí essa estrutura. Depois fui para Rondonópolis também montar um outro projeto lá, que seria o Jornal do Dia. Então, olha, gente, é muito tempo. São 37 anos aí, né, de fotojornalismo, né? Depois que fizemos tudo isso, fui para a Assembleia Legislativa, trabalhei como assessor de comunicação do então presidente da casa, que era o Sival Barbosa, né, em 2002, 2003, mais ou menos. Depois o Silval saiu para ser candidato a vice-governador na chapa do Blairo. Fiquei na Assembleia ainda e aí me tornei assessor de comunicação do ex-deputado Sérgio Ricardo. Ficando lá na Assembleia até 2013, saindo de lá, fui ser assessor do Sérgio lá no Tribunal de Contas, né? Essa trajetória é muito interessante, sabe, por conta de que esse tempo que eu trabalhei como laboratorista, né? Revelando filmes lá na Secretaria de Comunicação, eu nem sabia disso, mas um ano trabalhava, contava com 2. Por isso que eu me aposentei muito jovem, né? Quando eu peguei e falei, não, estou cansado e tal, vou ver como é que eu faço que antes do presidente atual, né, mudar a legislação, né, e tal, ele estava com esse projeto de mudar a legislação, eu falei, vou correr atrás, ver se eu consigo me aposentar, né, e dar uma olhada aí, mesmo que seja proporcional. E minha surpresa foi quando eu cheguei no advogado e falei, não, aqui, ó, essa lei te ampara, você trabalhou 12 anos como laboratorista, e esses 12 anos eu falei como 18.
Então, foi aí que eu consegui me aposentar muito jovem, né? Então, e dentro disso tudo tem várias histórias, viu, Ana? Que avião que ia cair, não caiu, né? O axé divino, né? Balançou, descemos em pistas clandestinas, né? Descemos aqui com um avião teco antigo, até o piloto já morreu, Pi Monteiro, na estrada que vai para Santo Antônio de Evergé, né? Que quase o motor do avião explodiu, virou óleo para tudo quanto é lado. Mas tem sempre uma mais maluca, né? Assim, qual é a história mais maluca do jornalismo aí, desse inicinho de jornalismo? Vamos começar pela mais desafiadora que você enfrentou no fotojornalismo, assim, que aquele foi olha, passei um sufoco. Rebeliões, assim, uma que você vê a degradação da humanidade, né? A pessoa está com o cara de trás, com a gravata muito à frente, com uma arma artesanal mais ou menos uns 40 centímetros, fincando mesmo na clavícula do outro, assim, você vê o sangue descendo, né? E falando assim, olha, você está aqui para nós, jornalistas, né? Você está aqui para me proteger, mas proteger como? Né? E aí o batalhão de choque atrás de você, não que nós seríamos o escudo, mas ali naquele ato, eu senti que nós estávamos protegendo o cara que está sendo ameaçado, né? Então as rebeliões foram muito marcantes. E ganhei prêmios de fotografia com isso, né? Com essas fotos, né? Tanto em Mato Grosso como um em São Paulo, né? O prêmio Shell. Isso foi em meados de 2000, mais ou menos. E aqui ganhei vários prêmios daquele Sebrae, né? Que tinha o prêmio de fotojornalismo. Ganhei 3 prêmios Sebrae de fotografia. Então as rebeliões marcam muito, que você vê de fato a degradação do ser humano, né? Eles se mutilam, né? Eles arrancam a cabeça do outro, né? Assim, é terrível. E como se mantém frio numa situação dessa? Complicado. O problema não é se manter frio, que ele está se protegendo, então a adrenalina não pode subir. O problema é dormir à noite, né? O problema é você chegar em casa e saber que aquela criatura, que muitas vezes você não vai ficar lá a noite toda. Sim. E aquela rebelião continuou, né? E como vai, né, proceder disso? E lá, quando em Rondonópolis, no jornal de hoje, essas rebeliões lá no Presídio da Mata Grande era constante. Assim, pelo menos 2 por mês tinha. E qual que tá até falando agora para Ana, o fato desafiador disso tudo, né? Quando eu estava no fotojornalismo, nos jornais, eu conhecia todo mundo mesmo. E aí que eu falo, viu, Ana, que é interessante é que muitas vezes eu estava num lixão aqui em Cuiabá, onde um gurizinho estava chupando picolé, eu tenho até uma foto dessa em PB, né, cheio de mosca, assim, eu falei, será que é de chocolate? O cara balançava, era mosca. E saí de lá, tipo 11 horas da manhã, e fui almoçar com o governador do estado. Então, o contraponto, não sei se hoje ainda tem essa, né, era muito grande, né? Então, a gente tinha né, essa vivência diuturnamente, né? Todos os dias, né? Sair de casa para trabalhar, é igual o policial que sai para trabalhar, né? Você não sabe o que vai encontrar. Você sentia algum tipo de culpa de transitar assim, nesses 2 mundos? Culpa de não poder auxiliar o rapaz que estava sendo ameaçado? Culpa de não poder... Porque eu sinto muito isso no jornalismo, sabe? De me sentir culpada por não poder ajudar, além do que o meu trabalho me proporciona fazer. Você tinha isso? De ver um menino naquela situação e, de repente, almoçando coisas maravilhosas? Ana, eu não permitia isso. Nunca me permiti. Não estou querendo me gabar, não, mas o Marcelo sabe que eu sempre fui um dos melhores repórteres fotográficos, justamente por não me envolver, entende? Uma vez que eu me envolvi mesmo, aqui na frente do Chopin, a antiga Sanecap, se eu não me engano, tinha um prédio lá do Chopin que funcionava ali, tinha uma greve e eu estava cobrindo ali pela Gazeta e veio um sindicalista lá para cá e me deu um tapa. Eu peguei a máquina, era uma Pentax K1000, rolei assim, né, a alça que era de um material de couro e saí dando maquinada no cara que ele foi parar no hospital. A única vez que eu me envolvi de fato. E fui na polícia, eles têm uma queixa, né? Como aí, no caso, como nós estamos exercendo nossa profissão, nós somos uma autoridade, temos que ser respeitada como tal,
né? Isso assegurado por lei federal, né? Então, nós temos que ser respeitados nesse caso. Né? Então, foi a única vez que eu me envolvi de fato. E, fora isso, eu sempre procurei me manter, né, nessa estrutura, né, de que eu sou uma autoridade, que eu não posso omitir opinião. Então, nunca montei uma foto, nunca procurei burlar o sistema para poder me beneficiar. Né? Então, eu sempre procurei, né? Então, nunca dei dinheiro para ninguém, nunca, não é porque a criança estava lá, a pessoa estava catando lixo, que ela está aqui um dinheiro para poder comprar uma marmita, faz isso, nunca. Também buscando por isso, né? Imparcialidade. Onde você se sentiu mais realizado? No jornalismo, no fotojornalismo público ou, de repente, numa redação, num jornal? Onde você se sentiu um profissional mais? No jornal, né? Jornal. O auge da minha carreira foi quando eu estava no jornal Diário de Cuiabá, né? De 2000 a 2004. Né? Ali eu... Né? Na realidade, como até todos os meus colegas de trabalho falavam, eu era o diabo. Não tinha para ninguém. Não tinha. Chegou o ponto do Blairo me elogiar por uma foto que eu fiz dele amarrando na botina, né? Porque, dito assim, né, ele era o homem do campo, então ele estava lá no gabinete dele fazendo uma entrevista, ele pegou, parou, colocou o pé em cima na mesa, literalmente, foi amarrar a botina. Eu fiz uma foto, essa foto saiu na Folha de São Paulo, a capa da Folha de São Paulo. Ele me ligou e me agradeceu, parabenizando pela foto. Parabéns e tal, papá. Como ele conseguiu minha foto, eu não sei. Meu telefone, né? E mais ou menos 20 dias depois ele me ligou me xingando, porque ele estava fechando um negócio com o Bezerra, que ele ia para o PMDB, inclusive a minha foto fez isso não acontecer. E o Bezerra estava com a mão para trás e com o dedo na cara dele. Né? E eu fiz a foto, né? E esse Blairo Mágico queria ver o diabo, não queria me ver mais na frente dele, sabe? Então, lá no Diário, eu era... E o Gustavo, né? que é o dono, né? Que era o redator-chefe, ele me dava a oportunidade de exercer, de fato, o que eu sabia fazer. Foi o único lugar que eu tive, assim, a liberdade mesmo de exercer aquilo que eu mais gostava, perturbar a cabeça dos outros. Eu fiz uma vez o ex-prefeito, como é que é o nome dele? Hoje ele é deputado. E ele vivia perturbando, pedindo dinheiro, né? Wilson Santos. Pedindo dinheiro para segurança, para saúde, não sei o quê. E aí o Blairo foi lá no pronto-socorro assinar um convênio, né, destinando a reforma do pronto-socorro todo e tal. E aí o Blairo discussando assim, eu fiz uma foto do Wilson Santos com a mão no pescoço, assim, com a língua de fora, se torcendo todo. Rapaz, esse Wilson Santos, olha, queria me matar. Então eles já tinham, assim, quando me viam em algum lugar, principalmente os políticos, eles já colocava a mão assim e ficava igual o soldado, né? Porque não tinha como... E eu tinha essa liberdade com o Gustavo, né? Apesar dele, na época, ele ter todos os jornais, todos os veículos de comunicação, acaba tendo um direcionamento político dentro das redações, né? Mesmo assim, ele me dava a oportunidade de trabalhar, né? E segurava a peteca, né? Tanto é que ele me mandou embora. Ele aprontava com Deus e todo mundo, né? E nunca fui demitido, nunca... Saí de lá porque recebi uma proposta muito boa para poder trabalhar na Assembleia, né? Foi um jeito também que eles encontraram de me tirar da redação. Eu vi isso, né? E me anularam por completo. E no dia que eu pedi conta, eu chorei. E até me emocionou. Porque eu sabia que tinha acabado. Ali chegou o fim do meu legado. E eu queria, assim, só para a gente até voltar um pouquinho, como surgiu essa sua paixão pela fotografia? De onde veio isso? Revelando foto. Porque quando você pega ali o negativo, né, que não tem nada, e você revela, daquele negativo surge uma imagem, daquela imagem ela é processada, ampliada, cortada, e você sabe que você consegue manipular aquilo, manipular no bom sentido, né, de cores, né, de textura, e aí você joga no revelador ali aquele papel, e ele vai surgindo, vai aparecendo na imagem, né? É apaixonante. Alguém te ensinou a fotografar ou você foi atrás? Não tive nenhum. Tive alguns direcionamentos, né? Alguém que me ensinasse assim de fato, não. Eu tive um amigo, né, o Magno Jorge, também fotojornalista, né? Que eu nem sei por onde anda. Inclusive, se alguém souber, até me dê um, né?
puder me informar onde é que ele está. Ele me ajudou no sentido de que, como eu trabalhei por Júlio Campos na época, né, de 83 a 85, 3, 4, não, 6, né? 6. Quando assumiu o Bezerra, ele entrou na área, lá na comunicação, e eu ia ser demitido por aquele tempo, era partidário, né? Não, você ia do Júlio Campos, vai mandar embora e tal. E aí o Magno viu o potencial que eu tinha de fotojornalismo e falou, não, esse menino vai ficar aqui comigo. Então, eu devo, assim, um direcionamento nesse ponto por conta dele. Porque se não fosse ele ter me mantido lá, talvez eu não teria seguido, né? Não teria tido a oportunidade de seguir, né? E através daquilo ali, eu já saí dali, aí fui mexer com a Gazeta, né? E conheci outros jornalistas também, né? Que vieram de São Paulo na época, né? Que aí vem o Pitolé, Tinho, Lúcio Tadeu, Justina Fiore, né? E Cacá Barros, Paulo Barros, né? Que na época que é falecido, mas era esposo da Cacá. E era um monte de gente. Margarete Botelho, né? Um monte de gente aí que... Rita Comini, falei já, né? Porque quando eu saí do jornal em 2005 para 2006, eu perdi esse contato, né? Porque lá na assessoria de comunicação e lá na Assembleia eu acabei crescendo, até saindo um pouco do fotojornalismo, né? Indo mais para a assessoria, que também eu sabia fazer de assessor de quantos governadores que eu fui, né? E fui também me embrenhando aí no mundo político, como assessor de comunicação e muitas vezes também como assessor político, né? Tanto é que fui coordenador geral da campanha do então deputado Sérgio Caro, em 2010, né? Onde nós conseguimos 98 mil votos, coordenado por mim, na campanha geral a nível de Estado, né? Então, quer dizer, o repórter fotográfico já não é que deixou de ser, foi junto, né? Algo que eu sabia fazer que se juntou a mais um direcionamento. Porque se eu não soubesse o que a pessoa queria, o que eu teria que mostrar para as pessoas, não tinha como eu organizar uma campanha. Então, através da minha experiência como jornalista que eu cheguei, né? Tanto é que uma vez o Sérgio ouviu, né, de um eleitor dizendo assim, olha, deputado, você me ganhou, vou votar no senhor, porque eu acordei, o telefone tocou pedindo voto para você, né? Aí, daqui a pouquinho, passou o carro de som pedindo voto para você. Aí eu liguei a televisão, você estava na televisão. Eu saí de casa, tinha 50 placas na rua. Então não tem como, vou votar em você. Né? Então isso aí foi ação, né, junto com o deputado, é claro. Né? Nós chegamos aí a ter essa quantidade de votos. E só não fomos mais votados por respeito ao Riva, né, que nós paramos a campanha ainda. E, Jupirani, queria ver com você, assim, você contou pra gente uma situação que você viveu. Eu queria uma situação engraçada agora. Tem alguma situação diferente? Lá em Apiacás, no Rio Apiacás, existiam umas dragas no Rio, chamadas Escariante, não sei se vocês ouviram falar. Né? E aquelas pistas clandestinas, né? Então nós chegamos lá nessa pista de helicóptero, né? Da Polícia Federal, para poder desmobilizar essas dragas, né? Tirar do Rio. E aí chegamos lá, tinha um avião tentando decolar. Como é que estava decolando esse avião? Com uma pista mais ou menos de uns 30 metros. Pegaram o avião, amarraram a cauda dele numa árvore e aceleraram. O avião decolou sem pôr as rodas no chão. Entendeu? Só pena que naquela época eu não existia máquina que gravava igual hoje, né? Que a máquina de filme grava, né? Então eu tenho uma foto de um avião amarrado numa árvore. Então, o que seria isso? Se tivesse na época que tem hoje uma câmera que desse para gravar, então o avião parou, né? Aceleraram ele ao máximo, ele decolou, aí vai o cara com o machado de lá e bota e esse avião sai louco, balançando assim, e vai embora. Então, quer dizer, é um fato engraçado, porém, curioso também, mas coisa assim, e você conta, né? As pessoas falam, mas será que isso existe? Olha, existe, viu, gente? Existe. Outra coisa também, era um avião Bandeirantes, né? Conhece o Bandeirantes? Bimotor, né? Asa baixa e tal, que hoje carrega mais ou menos em torno de 19 a 20 passageiros, né? E que lá em Alta Floresta também, né, tinha 60 cabeças de gado dentro, toda amarradinha para levar para o garimpo.
né? Barradinha assim, as patinhas, né? E aí pega, coloca a pata assim na cabeça, amarra assim as patas, né? E aí ele vai e joga dentro do avião e vai mutuando. Né? Porque tinha que levar vivo por quê para os garimpos? Porque no garimpo não tem luz. Né? Se levar a carne, né? Estraga tudo. Então o bicho tem que ir vivo, chega lá, solta no meio do mato, marra, para ir abatendo de um a um, né? Que aí ele não estraga, né? Vivo não estraga. Então são algumas, né, algumas coisas curiosas assim que para carregar boi. E outra coisa, o avião, se o boi ficar movimentando dentro do avião, o avião desestabiliza, né? Acaba caindo. Né? E aí, vamos partir já para a parte da espiritualidade, né? Vamos, mas eu quero fazer um gancho. Tá, pode ir. A gente conversou muito aqui sobre situações passadas aí no fotojornalismo, no exercício da profissão. E como a gente deve imaginar, né, precisa ter muita cabeça, às vezes, para aguentar aí tudo que um fotojornalista como você teve que suportar de extremos, assim, né? A religião, ela foi importante para isso? Para te ajudar a manter a cabeça sempre no lugar? A religião, ela é, não só para o fotojornalismo, né, para qualquer pessoa, é o centro, né? Eu costumo dizer que cada um de nós somos donos e somos o centro do nosso próprio universo. Todos nós vivemos dentro do universo. E esse universo, ele é comandado e é firmado, né, pela força espiritual de cada um de nós. O dia que você pegar e sair do seu centro do universo para participar do universo de outra pessoa, o seu universo vai enfraquecer, vai diminuir. Né? Então a religião ela é fundamental, né? Foi para mim, é para mim até hoje, principalmente agora, e foi fundamental para que eu pudesse ter essa imparcialidade, como eu falei ainda agora. Nesse direcionamento religioso, onde pertencemos cada um, né? Cada pessoa, cada espírito a um segmento, isso é fato, desse jeito que funciona, né? Esse dia o pessoal até deu um exemplo como é que funciona. Eu falei, é igual o Covid, né? Então, tem gente que não pegou. Tem gente que tomou a cibalena e ficou bom. Tem gente que tomou tudo que poderia tomar e morreu. Né? Então, a religião é mais ou menos isso. É aquilo que vai servir para você, para o seu caminho. Né? Muitas vezes você está numa religião que você não consegue se organizar, você vai ter que se permitir a se encontrar. Desde que você se permitiu a se encontrar, é aquela religião. Tem uns que não vão se dar bem com evangélico, tem outro que vai dar bem com católica, tem outro que vai se encontrar melhor na Umbanda, que vai se encontrar melhor no Candomblé, né? Que vai se encontrar melhor na mesa branca ou no catecismo. Né? Então depende aí dessa energia espiritual que cada um tem e da necessidade de acompanhamento. Veja bem, nós seres, somos uma raça, né? Cheia de defeitos, né? E nós somos incompetentes. Porque você pode ver que dificilmente nós nos entendemos. Se você não consegue se entender, como é que você vai entender o próximo? Como é que você vai entender a esposa, os filhos? Né? Então, primeiro você tem que se entender. Nesse entendimento, você tem que se encontrar, principalmente na parte religiosa. Que aí você vai começar a se dar valorizar também. Tem uns que se valorizam demais e acaba até subjugando as outras pessoas, que já não é o caso. Né? Que vai acabar se culpando, tendo um preço a se pagar espiritualmente. Tá? Mas dentro desse propósito de se encontrar, passa 100% dentro da religiosidade de cada um. Que aí vem o seu culto, os seus respeitos, os seus dogmas, né? O seu direcionamento, né? E aceitação, para poder até para com os outros. Sim, com certeza. Eu queria fazer uma coisa aqui diferente, porque a gente já fez até hoje, já aproveitando, eu queria pegar algumas visões da sua religião sobre alguns temas. Podemos fazer? Sim, se eu puder responder. Tá, então vamos lá. Se não puder responder, fique à vontade, tá? É bem tranquilo, tá? Como é que a religião da Umbanda enxerga vida em outros planetas? Tem alguma visão disso? Outros planetas. Nós acreditamos numa vida após a morte. Fato. Né? Em reencarnação. Né? Vemos que
estamos aqui cumprindo uma etapa. Estamos, né? Então, que não ficaremos eternamente, mas vamos vir eternamente até cumprirmos o nosso caminho, certo? Você pode ver, vamos lá, agora vamos foi interessante. Você pode ver que você até certo tempo da sua vida você viu muito déjà vu. Sim. Isso vai diminuindo, 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 até que vai chegar um ponto que você não vai ter mais, porque você começou a viver uma vida nova, porque até então você estava repetindo o mesmo ciclo. E aí você está começando a se reorganizar novamente, né? E você pode ver que antes, você, quando era mais jovem, você falava assim, mas... Você vai entender. Os déjà vus, então, são como se a gente ainda estivesse meio ligado ao outro lado ainda? Ou... Sim. Algo que já estava predestinado a acontecer. Que você já... Não, até aqui você conseguiu. E geralmente não são sentimentos. Não são passagens, visões, mas sim sentimentos. Eu já senti isso antes, né? Já vi isso antes, né? Então, aquelas coisas assim que você... Eu senti muito isso quando os meus pais morreram, né? Então, quer dizer, aquilo ali já tinha passado pelaquela angústia, pelaquela dor, pelaquela, né? Coisa assim que eu já tinha vivenciado, mas não visto, Sim. sentido, né? Então, aí você vai organizando o caminho. E aí você vai chegando a um ponto. E aí, vamos lá, você pode ver que até você tinha mais ou menos 20 anos, não menos, vamos colocar 12 anos, falar, não vou chegar nem uns 30. Então você tinha essa... Aí hoje você está com quantos anos, Marcelo? Eu estou com 40. E você acha que vai chegar a quantos anos agora? Eu acho que eu chego nos 80. Tá vendo? Quando você chegar mais ou menos por 60, você vai falar assim, mas é só 80. Você entendeu? Pouco, né? Mas você pode ver que esse sentimento que eu estou te falando, ele foi diminuindo. O sentimento, estou dizendo o quê? Esses déjà vus, essas angústias, essas alegria, né? Você vai ver quando nasceu o primeiro filho, você sentiu assim, Sim. né? Você tem quantos filhos hoje? Duas meninas. No segunda, você sentiu a mesma coisa? Menos, mas senti, mas menos. Né? Então você tem que ir organizando mais ou menos isso, né? Quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, através de um dos meus guias espirituais, ele me... porque nós espíritas, nós somos não vou dizer covarde, nós somos pessoas desconfiadas, né? Porque às vezes você não acredita naquilo que você está vivenciando, né? Mas será que é isso mesmo? Será que essa energia existe? Né? Então, se nós estamos vivenciando aquilo, dentro daquilo, nós temos ainda essas dúvidas, imagina quem está fora, né? Então, aí, ele pegou e falou, peraí que eu vou te mostrar um negócio. Então, ele me levou até a concepção minha, na barriga da minha mãe, até ouvir a primeira voz, né, de alguém do lado de fora. E o sentimento que você, do nada, em lugar algum, que existe nessa concepção, que você não consegue ouvir, sentir, ver, se movimentar, é um nada, é apenas uma existência. E aí eu perguntei para ele qual que era o objetivo daquilo. Ele falou assim, é o mesmo sentimento que você vai ter na hora de você ir embora. Aí eu me assustei. Me assustei por quê? Porque depois que você nasce, depois que você está vivo, um jeito de você ir embora, sabe qual que é? Morrendo. E a morte assusta todos nós. Ninguém está preparado para isso, né? Eu acho que é o maior dom, né? Acho que é o maior desafio que Deus nos deu, né? Foi nos deixar viver, sim, tendo livre-arbítrio, né? E ele nos deu também, nos protege, né? Nos deixando que a gente descubra o dia que vamos partir. Porque se soubéssemos, seria um desespero. Com certeza, com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, existe vida fora daqui? Eu não consigo, na minha religião, não poderia te responder isso, dentro da religião. Mas eu, como pessoa, acredito que sim. Tá? Mas eu, como religioso, acredito na vida após a morte, né? E a reencarnação do ser. E assim, outra pergunta.
Você quer fazer um? Não, pode. Eu vou logo em seguida. Pode ir, eu vou logo em seguida. Ela ficou como telespectador. Mas Para onde vamos quando morremos? Existe um plano espiritual, acreditando assim, né, dentro da religião, que são 3 fases, né? Explicando assim. Uma de descanso, até para aceitação. Volto a dizer, nós não estamos preparados para ir embora. Muitos de nós não vai aceitar, não aceita. Tanto é que existem espíritos, né, que ficam vagando. Esses espíritos são aqueles que cometem suicídio. Suicídio não é só pegar e dar um tiro no ouvido ou pular de uma ponte. Suicídio é aquele que fuma demais, que bebe demais, que sabe que está fazendo mal, que sabe que ele não pode comer algo e está comendo, né? É aquele que realmente se suicida, é aquele que pega o carro e dirige igual louco por aí, né? Então, essa parte. Aqueles que não aceitam por estar apegado a algo aqui, a família, as coisas materiais, etc, etc. Né? Então, existe ali um período de descanso, de adaptação. Né? O outro, um período de, vamos colocar aí, um ajuste de contas, né? Para poder ver se foi, se não foi, como é que está. E o outro plano que é a preparação para o retorno. Né? Então, isso dentro de um plano espiritual. Então, aonde seria isso? Né? Está em volta de nós todos. Isso existe mutuamente. Coexiste com a gente. Justamente. Né? Então, tanto é que na minha crença existe assim, a pessoa que tenta suicídio, ou que se suicida, né? Vamos pôr aí que a pessoa foi programada para poder viver 20 anos, um pouquinho mais, 80 anos. E ela resolveu dar cabo da vida dela com 20. Faltou quanto? 60. Esses 60 anos ela vai passar aqui, participando da vida daqueles que ela atingiu com aquele suicídio, sentindo as dores daquelas pessoas todos os dias, participando da vida deles, né? As pessoas falando daquela pessoa, né? E aquela dor não vai acabar nunca, mesmo passando o tempo, se organizando, né? A dor que as pessoas sentiram na perda vai existir durante esses 60 anos que está se passando. E ela vai ficar aqui o tempo inteiro. Vai chegar um dia que vai findar, o dia que estava programado para morrer. Aí ela vai e no mesmo instante ela volta. Entendi. De novo, grávida, na barriga, criança, para passar nisso tudo de novo. Você imagina, eu vou falar uma coisa para você. Imagina você, com quantos você falou? Quantos anos? 40. Pensa bem você passando por tudo de novo. A pré-escola, estudando, as brigas, as confusão. Não dá muita vontade, não. Tá vendo? Dá um desespero. Dá. Mas vai voltar. Sim. Vai ter que remar de novo. Então, qual que é a nossa missão? Cumprirmos o nosso caminho da melhor maneira possível. Assim, a gente está falando da parte espírita, mas até Cristo falou, né? É necessário nascer de novo, né? Alguns interpretam de outra forma, mas eu interpreto que é a reencarnação, até por Cristo. Mas, outra pergunta agora. Se você quiser fazer a sua. Eu tenho tanta coisa. Tá passando tanta coisa pela cabeça. Vamos falar um pouquinho. Você falou um pouquinho de mentores. Era exatamente o que eu queria falar. Sobre guias espirituais. Mentores, guias espirituais. Todos temos mentores? Sim. Independente da religião que seja. Esses mentores existem, nascemos com eles, né? Nascemos com eles. E eles nos protegem de fato, não é? Nesse caminho espiritual, nos aconselha da vida, né? O Chico Xavier mesmo tinha um mentor muito forte, que é ele que psicografava, né? Que organizava a parte religiosa toda dele, né? Os atendimentos mediúnicos eram feitos, né? Ele não incorporava, mas estava sempre presente ao lado dele. Então, todos nós, independente da religião que nós estamos. Então, na minha religião, chama-se de caboclo, de preto velho, de Exu, né? Na católica, chamam-se de anjo da guarda, né? Os evangélicos chamam de Maomé, né? E etc, etc. Então, todos nós temos, independente da religião que seja.
Né? E o que nos falta para esse entendimento, igual você falou, é possível nos conectar com ele, falta-nos, a maioria das pessoas, eu consigo me conectar com os meus. Né? Falta o quê? Cultura religiosa. Né? Como assim cultura religiosa? Você entender o que você está fazendo ali, como que é aquilo e por que é aquilo. Hoje existe uma prostituição muito grande dentro das religiões, onde a pessoa só quer ganhar dinheiro, só quer vender o que tem. O pessoal vende água e vende, né? E vende tudo que tem, tijolo para poder construir casa no céu. Olha só, gente. Entendeu? Continua um comércio aí, e às vezes você não tem o quê? Você não consegue obter uma cultura para você poder saber o que está fazendo ali. E existe também uma certa lavagem cerebral nas pessoas, né? A pessoa fica bitolada naquele caminho, naquela coisa, e não abre. Aí pergunta para ele, mas você está fazendo? Estou rezando para quem? Ele já nem sabe mais. Né? Muitas vezes ele está até fazendo uma oração, está rezando, né? Por um caminho que nem pertence a ele, pertence. Então, ele está rezando para ele, para proteger ele, né? A família dele, guardando a casa dele, né? Ele acaba desperdiçando essa energia. Então, o que muito falta para essa conexão com nossos mentores espirituais é cultura religiosa, independente da religião que seja. Eu costumo dizer sempre assim, as pessoas têm que ter uma religião, ela tem que se encontrar nela, e tem que se permitir que essa religião possa proteger ele. Né? Que aqueles mentores espirituais, ou pai de santo, ou pastor, ou padre, né? Tenha entendimento que aquela pessoa está buscando ajuda. Né? Mas tem que pagar a conta de luz, de água, do tempo? Tem, mas temos que ter aí, né, um caminho. E quem é o seu mentor espiritual? Você pode falar para a gente? Quem te acompanha sempre? Eu tenho 3 direcionamentos, né? Dito que na minha crença religiosa da Umbanda, né? E dentro da crença do Candomblé. Eu sou Babalorixá, sou Homo-Orixá. O que seria isso? Eu sou raspado e catulado no Candomblé Queto, né? E o meu mentor espiritual chama-se Oxóssi, ou Odé. Odé quer dizer o quê? Caçador. Então, eu sou filho do caçador, sou filho de Oxóssi. Então, o meu mentor espiritual chama-se Oxóssi. Então, é energia. O Oxóssi, o que ele é? No caminho da humanidade, né? Uma divindade, ele não é um deus, ele é uma divindade, né? Que nos dá a fartura, né? O Deus da fartura, ele que nos dá a fartura na mesa, né? Ele que colhe, né, as frutas, a carne, a caça, os peixes, né, para alimentar a humanidade. Então, no nosso culto, do Candomblé Queto, cada orixá é uma divindade direcionada a um potencial da natureza. Né? Então, Oxóssi é o deus a divindade das matas, né? Aí tem Ogum, que é das ferramentas, que fez as ferramentas para os homens para trabalhar, enxada, foice, né? A linha de ferro, etc. Né? Então temos Oxalá, que é o pai de todos, o dono do pano branco, né? Aquele que traz e leva a vida, né? Que nos deu o sopro da vida para que nós possamos estar vivos hoje. Então, nossas crenças elas se misturam com elementos da natureza, né? Então as pessoas falam assim, mas é uma religião do diabo. Na nossa religião não existe diabo. Né? O diabo foi criado pela Igreja Católica, né, para amedrontar as pessoas que queriam fazer parte do nosso culto. Entende? Não existe diabo. Né? O diabo está encarnado naqueles que o pregam. Né? Então, esse é o caminho religioso que nós pregamos. Que eu vejo que as pessoas confundem muito na Umbanda com o Exu. O Exu, né? Exu, que é o mais polêmico de todos os orixás, ele é a divindade do movimento. Exu, ele é a divindade da comunicação. Né? A comunicação que nós estamos fazendo aqui hoje é responsabilidade de Exu. Ele que leva e traz. As pessoas misturam muito a questão do diabo, etc., porque ele é um orixá brincalhão, né? Um garoto, menino, vou colocar nesse sentido, e que ele que faz essa comunicação toda. Né? Então, e outra coisa, no secretismo religioso, né, que diz, em comparação à Igreja Católica, é Santo Antônio. Né? Ele é sincretizado por Santo Antônio, que é aí o santo casamenteiro, né? Então, Exu, ele é responsável pela fecundação, né, entre o óvulo e o espermatozoide. Então, sem Exu,
não existiria o ser vivo, que não é só o ser humano, os animais, todos eles dependem de uma fêmea e de um macho para serem copularem, para poder nascer os seus embriões e aí, né, produzir aí um feto, né, para que seja. Então, o Exu, ele tem muitas brincadeiras, né, e aí acabou sendo confundido, coitado. Mas é um orixá de muita é uma divindade de muita luz, de muita energia. Protetores nossos, né, nos protege. Mediunidade. Todos somos médicos ou precisa de um estudo para ser médico? Todos somos. Níveis e graus diferentes, né? Todos nós temos a nossa mediunidade. E depende muito aí, vamos voltar lá, cultura religiosa, né? E aqueles que são médios um pouco mais apurados, precisa passar por uma fase de desenvolvimento, de aceitação, de permissão, que muitas vezes a pessoa não se permite. Não, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero fazer isso, né? Eu não quero essa religião, né? E aí vem também a questão que eu estava falando agora, a questão da depressão, né? Então, na nossa crença, acredita-se que com 30 anos alcançamos a nossa maturidade espiritual, certo? Aonde os nossos guardiões, os nossos protetores, começam a deixar que nós caminhamos sozinhos. Vocês podem ver que até os 28, 27 anos, a gente coloca a mão, é ouro. Você é feliz, você se encontra no caminho, as dificuldades quase não existem. Você tem uma série de protetores que estão te guardando. Pode perguntar para todo mundo aí. Sim. Entendeu? Então, essa maturidade espiritual, cremos que ela, aos 30 anos, nós alcançamos a sua plenitude. Então, antes disso, as coisas vão se organizando, né? É fácil, você tem uma inteligência, a cabeça funciona bem, você consegue pensar, o raciocínio é rápido, né? E você vai indo. Então, até esse ponto, então, eu não quero mexer com religião, eu não quero. Quando você chegou mais ou menos para os 28, né, dona? 28 anos para 29. Já 30 já. Aí as coisas vão começando a, né, apertar, aí começa os pensamentos, né? Você começa a ter alguns tipos de percepção espiritual ou mediúnica, né? Ouvir as coisas, ver, pressentir quando as pessoas estão mais pesadas e mais carregadas, porque você começa a andar sozinho. E esses protetores estão aguardando você se definir, né? Então, aqueles que têm uma mediunidade mais apurada, aí começa, perde emprego, se separa, né? Começa a estragar as coisas, aí perde o emprego, aí perde a casa, perde o carro. Uma bagunçada. Vai, bagunçada? Tem uns que viram de cabeça para baixo, né? E outros mais cometidos, né, e começam a buscar ajuda. E esses que estão perdendo tudo aqui não quer aceitar, não quer se permitir, né? E estou falando assim da parte espiritual de fato, né, que tem que buscar um centro, que tem que correr atrás de se desenvolver, de aceitar que aquela religião vai no propósito. Às vezes essa pessoa vai em outras religiões, né? Fica 1, 2, 3 anos tentando ainda, né? Como eu falei, a religião espírita, seja ela em que direcionamento for, ela acaba sendo sempre a última opção. A pessoa vê que não aconteceu nada, ela vai para lá, né? Então, nesse caminho, aí a pessoa tem que ir buscando, vai buscando, e aí não tem cultura para poder entender o que está acontecendo, não consegue ouvir os seus protetores, porque você está enfraquecido, eles também começam a ficar. Então, você tem que arrumar um jeito de se fortalecer e fortalecer eles. Então, assim como você vai buscar um mentor espiritual na Igreja Católica, em outras religiões, você tem que buscar também um guardião e um protetor espiritual dentro da igreja, dentro da religião espírita, né? Para que possa aí dar essa energia e voltar as coisas a se organizarem, né? Jupilenico, você como um líder religioso, você consegue identificar essas pessoas que vão te pedir ajuda? Você consegue identificar que elas têm aí um grau de mediunidade, que elas estão passando por isso, que elas precisam se desenvolver, aí mediunicamente falando? Sim. Sim. Todos nós, né, temos uma áurea, né? E essa áurea, o médio, a áurea dele, ele é mais forte, certo? E a áurea de ninguém
vai enfraquecendo, né? Diminuindo. Quando ela está fraca, ela pisca. Ela literalmente apaga. Que dá esses panes de depressão, né? Picos de baixa estima, né? As pessoas perdem o controle da vida, não sabem o que fazer. A pessoa não é a mesma que acorda na minha pessoa que vai dormir, ela oscila durante o dia, né? Insônias. E o enfraquecimento espiritual é a pior coisa que existe, porque a pessoa perde, de fato, né, a noção do que está à sua volta. Até o amor aos próprios filhos, né? A pessoa não é nem o amor, começa a se distanciar, porque vê que ela está fazendo mal até para os próprios filhos. Mas como é que tá a nossa? Tá tudo certo? Eu não sei se eu posso te perguntar isso. Se você vai poder nos responder isso. Aqui, né, eu senti assim, uma energia muito boa, né? Da estrutura, né? Vou colocar assim. Então, todos estão no mesmo propósito, entende? Então, quando as pessoas estão buscando a mesma coisa, costuma-se ter uma paz, né? Um direcionamento mais tranquilo. Junção de energia. Olha, justamente. Você me falou lá no começo da nossa entrevista, no nosso bate-papo, que você, eu entendi, acho que foi até antes do nosso bate-papo, você falou que no começo da sua religião, aconteceu alguma coisa que você teve que, um momento de virada de chave, assim, acho que na sua vida, de aceitar a religião e realmente ficar e buscar ela. Como que foi esse momento? O que te fez falar, eu preciso realmente me dedicar à religião? Foi o que eu disse ainda agora, né? Aquela questão do enfraquecimento. Olha só, eu nasci em Niterói, estado do Rio, na realidade nasci em São Gonçalo, que era município de Niterói, hoje é outro município. Meus pais moravam no subsolo, né? Embaixo de um centro espírita chamado Tenda Espírita Caboclo Tupinambá, que era da minha madrinha. Minha madrinha por quê? Porque nós, Umbanda, a gente não chama de pai, de mãe de santo, né? Hoje chama, né? Mas antes era madrinha, padrinho e tal, onde eu fui batizado com 6 para 7 anos, né? Na Umbanda. E meu pai era raspado, catulado, né? Ele não era babalorixá, mas ele era feito omorixá, né? Babalorixá é o cargo que se dá para quem é dirigente de uma casa, né? Então lá ele não era o dirigente, lá era o dirigente a minha madrinha, né? A Dona Vitória, que era filha de Ogum, meu pai também era de Ogum, né? E desde então, quando nós filhos desses omorixás, né? A energia deles, né? Não é que sobrepõe a nossa, nós acabamos andando nesse guarda-chuva, né? Nessa proteção, tá? Então, organizei minha vida espiritual, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser aquela história que eu te falei antes, né? Jornalista, né? Trabalhei, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, né? Que é uma paixão minha, era a fotografia. Então, eu tive essa oportunidade. Enquanto ele estava vivo, eu agia dentro da religião, mas não não tinha assumido o caminho de ser um pai de santo, um babalorixá, certo? Não tinha casa, fazia meus cultos, né? As minhas rezas, as minhas oferendas, né? Dentro, para mim, para minha esposa, para nossa casa, né? Casa que eu falo, ela cuidando da parte dela, eu cuidando da nossa, mas sempre interno, né? Quando meu pai faleceu, em 2002, então aquela proteção espiritual que eu tinha, né? Se foi. Então, ele morreu numa semana, na outra semana eu estava dentro do centro espírita. Foi assim. Não teve... E foi assim, ele morreu, eu perdi a proteção, eu perdi o emprego. Foi a única vez que eu realmente... Foi a bagunçada da vida. Foi realmente o dia que eu perdi o emprego, a única vez que eu perdi o emprego, né? Que eu sempre... Fora essa vez, nunca... Eu sempre saí dos empregos, né? Pedi conta, etc. Lá o jornal fechou, foi um negócio assim, né? Então, eu perdi o emprego... a gente morava em Rondonópolis, eu tive que deixar a minha esposa lá morando com 2 meses de aluguel atrasado, né? Vim para Cuiabá, tocar aqui a campanha política do senador Bezerra, ia ser candidato a senador, né? Ela ficou lá com os filhos,
Depois eu tive que... Mudamos de lá devendo, escondido, porque não tinha dinheiro para poder pagar, até eu me reestruturar e aceitar de fato aquilo. Eu paguei todo mundo, viu, gente? Não vai perguntar que eu sou caloteiro, não. Mas todos aqueles que nós ficamos devendo depois, nós quitamos as contas, etc, etc. Mas foi o momento que eu me senti nesse direcionamento agora. Não que eu não aceitava a religião, é porque, de fato, eu já deveria ter buscado a minha proteção própria, o meu caminho próprio, né? E aí aquele comodismo que a gente fala. Você acaba, né, esperando ali que nada vai acontecer, que se está muito bem, então, né? Então, nós literalmente, eu até costumo falar com a Tanane, né, que nós quebramos assim, saímos de lá, olha, complicado. Fugido, né? Devendo. E assim mesmo, nós tínhamos o talão de cheque para poder mudar, que nós fizemos, fomos lá no Atacadão, nós no modelo na época, demos cheque, né, pré-datado para 30 dias, fizemos um carrelão de compra, o cheque voltou. Olha só, gente, foi um desespero. Mas nós pagamos tudo, viu? Pagamos, não estamos devendo nada para ninguém, não. Né? Foi por essa questão aí de se organizar, 2, 3 meses nós conseguimos. E aí, firme até hoje firme até hoje na religião, né? Até então, até 2002, 2000, né? 2000, né? Foi 2000, desculpa. Né? Aí eu comecei já, né, a atender na minha casa, né? Coisa que eu não fazia, a fazer o bem, isso era quem, né? Então, na minha residência mesmo, comecei a abrir para poder atender amigos, parentes, né? Me assumi como babalorixá, como mentor espiritual, para poder ensinar as outras pessoas, que era um caminho meu. Foi dito isso para mim, né, em 1972, né, quando eu tinha 6 para 7 anos, e nunca levei a sério. Comecei a ter os meus seguidores, né? Me tornei babalorixá em 2007, né? E aí já é candomblé, então uni o candomblé e a Umbanda e toco aí, né? Sempre trabalhando, organizando, né? E abrimos a casa ali onde está funcionando hoje, ali atrás do Círculo Militar, no bairro Framboyant. Abrimos, de fato, em 2016. Foram 6 anos de construção, sede própria, é uma ONG, né? Registrada, tudo direitinho, conforme diz o... Então, tanto na parte espiritual, né, quanto na parte física, né, ela está regularizada. Você sabe mais ou menos quantas pessoas frequentam a casa hoje? Quantas pessoas frequentam efetivamente? Sim, mas assim, de visitante, tem muito visitante a casa? As pessoas se interessam muito por conhecer a religião? Nós temos atendimentos de Umbanda, né, que é onde desce os guias, né, incorporam os guias nos médios para atendimento, são todas as quartas-feiras, né? Quarta-feira passada, essa quarta-feira, por exemplo, teve 20 pessoas, né? Mas geralmente dá 70, 80. Né? Bastante. Mas assim, as pessoas buscam a nossa religião, eu volto a dizer, né, como último refúgio, né? Então, muitos daqueles que alcançam o que queriam, né, às vezes está desempregado, né? Então tem que fazer uma limpeza espiritual, tem que se energizar, né? Ter uma palavra de conforto ali para poder até colocar a cabeça no lugar, né? Arruma um emprego, se organiza, aí já não vai, fica daqui a 2, 3 meses vai aparecer de novo lá. Mas a pessoa fala assim, mas a religião espírita, você vai, faz as coisas, depois ela tem que fazer de novo. Sim, sabe por quê? Porque a pessoa não leva a religião, ela como religião, leva ela como uma troca, barganha. Religião não é um ato de barganha. Você não pode levar não só a espírita, como a evangélica, a católica, qualquer uma que seja, budista, como barganha. É uma coisa séria, é uma coisa que tem que ter paixão, né? Você não vai casar com uma pessoa pelos olhos dela, não é verdade? É por companheirismo, né? Por gostar, por amor, por paixão. E a religião é um casamento para a vida toda. E é uma coisa que não tem como você divorciar, não quero mais. Não existe isso, entende? Você pode até trocar de religião, assim como troca de marido, troca de mulher, entende? Mas você vai ter que ter sempre essa energia para te manter de pé, né? Para te organizar na vida. Sim, concordo. Eu acho que realmente é isso. E agora é uma dúvida, eu quero uma visão sua. Como que funciona a incorporação? O momento de incorporação. Como você se sente como médium, tá ali incorporado? Você fica acordado ainda? Ou você não lembra de nada? Como é que funciona? Existem 3 tipos de incorporação, né?
Primeiro, podia falar de mediunidade, você me perguntou ainda agora. Pode ser? Pode. Então, existe mediunidade sensitiva, né? A auditiva, a psicografia, tá? E a mediunidade de incorporação, certo? Então, o médium que incorpora, ele acaba desenvolvendo as outras também. Por quê? Porque não tem como você, toda vez que você for fazer alguma coisa, você tem que incorporar. Então, o próprio guia que você vai trabalhar com ele acaba fazendo com que você desenvolva os outros sentidos. Certo? Tá. E ele existe dentro, então, tem o tipo de mediunidade, agora tem um tipo de incorporação. Existem 3 tipos de incorporação. A incorporação total, parcial, né, que seria a consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Né? A consciente é a mais comum. Né? Tá? Então, essa incorporação é uma mistura, né, entre o psíquico da pessoa com a do médium, né? Onde o médium está entendendo tudo o que está sendo feito, falado, né? Está pressentindo tudo ou sentindo tudo, né? A semiconsciente é aquela onde o médium até participa, porém, depois da incorporação, o médium não se lembra direito das coisas, até vai chegar um ponto que ele vai esquecendo até o que aconteceu. E a inconsciência, né? O inconsciente é aquele fato onde a pessoa, né, o médium não se lembra, não participa, não está presente na hora da incorporação ou na hora dos trabalhos, estando aí num outro plano, né, até num direcionamento para ajudar num fortalecimento espiritual. Ora dele como médium, ora do próprio guia que está trabalhando. Né? Então, juntando, né, tudo isso que dá aí o fato de mediunidade. Essa questão da sensibilidade e da audição, né, vai muito aí, tem muitos cantores, muitos escritores que têm esse tipo de mediunidade. E se eles, né, podia até fosse mais honestos, até que eles falariam isso, né? Mas acho que o medo de perder alguma fãs, etc, acaba se omitindo, né? Mas a maioria deles tem, tanto é que tem muitos aí, né? Gilberto Gil, né? Esse povo Milton Nascimento, a própria Xuxa, o povo tudo do santo e nosso, né? Qual é a sua mediunidade? Seu tipo de mediunidade? Sou inconsciente. Inconsciente. A maioria dos babalorixás ou dos pais de santos são. Todos os guias que estão a trabalhar, existe um grau de energético, né, de energia. Existe um grau de evolução. Né? Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você incorpora, quanto mais pessoas são atendidas, mais energia espiritual vai se alcançando, tanto o médium quanto os guias. Né? Então, essa evolução é natural que vai acontecendo. Né? Aí você vai colocar aí, eu estou com 56 anos, então são 56 anos que essas criaturas, né, vou colocar assim, que esses protetores existem na minha vida. Então, do mesmo jeito que há 30 anos atrás eu não consegui falar com vocês nesse nível, não teríamos como conversar nesse nível, né? E hoje eu consigo. Então, quer dizer, houve um amadurecimento, houve um direcionamento, assim como espiritualmente também eles conseguiram evoluir. Eu evoluí, eles evoluíram. Tendo esse direcionamento, a gente acaba alcançando o máximo que a gente poderia dentro da religiosidade. Mas a religião, né, como para todos, né, não só a minha, mas todas as religiões que existem, ela está aí para poder amparar o ser. Nós precisamos de um acompanhamento. Nós precisamos de algo que nós temos que, não para temer, mas para respeitar.
E só respeitando vamos ser respeitados. E esse é o caminho de vida nosso. E estamos aqui para evoluir, para cumprir etapas, né? Para a gente poder nos encontrar e nos realizarmos na vida, naquele propósito de ser feliz, sempre. Ser feliz. Isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista. Eu já peço para o Jupirani para ele voltar outras vezes. Acho que até no próximo mês para a gente fazer o jogo aqui de música. Sim. E tanto para ele falar do nosso próximo ano, como é que vai ser o nosso ano, o que espera da gente. E queria te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo, e por ter cedido esse tempo para vir conversar com a gente e para esclarecer algumas coisas sobre a Umbanda para esse público que precisa conhecer as religiões. Tá? Então é isso. Obrigado, Jupirani. Queria deixar aqui para você, se você quiser falar alguma coisa, considerações finais, pode ficar à vontade com essa câmera e conversar direto com o nosso público. Olha, como tinha dito agora, né? Eu também agradeço, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Pela oportunidade de estar aí, até tirando alguns tabus, né, na nossa religião, que não tem nada a ver com demônio, né? Que não tem nada a ver com capeta, né? Então, capeta é o povo que não consegue se entender, né? E acaba maculando as coisas que estão à sua volta, né? E a religião, como disse, ela está aí para nos ajudar, para nos orientar, para que possamos ter aí mais propósito de vida, para que possamos entender uns aos outros, que possamos nos entender. Se a gente não se permitir a ser algo, a nos encontrar em algum lugar, nunca vamos dar certo, né? Volto a dizer, hoje existe a maior praga na humanidade, que é a depressão. Pessoas que, desde da pior classe que possa existir até os mais ricos, os mais abastados que possa acontecer, eles têm esse desnível, né? Eles têm essa doença. Isso nada mais é provocado pelo seu enfraquecimento espiritual, né? A pessoa não vai conseguir uma elevação, não vai conseguir uma luz, um caminho, se ela não se permitir. Então, se permitir a se entender, permitir a se encontrar, né? Permitir a organizar e entender o próximo, né? Não com arrogâncias, com prepotência, né? Então, adquirimos cultura religiosa, que religião que for, qualquer uma delas que seja. Porque você tendo cultura religiosa, você vai entender o seu próximo, né? O seu direito, os seus deveres, o seu caminho espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, religião é para todos, viu, gente? Cada um vamos se encontrar na sua, né? E vamos realmente dar esse caminho e nos permitir a se encontrar e ser feliz, tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigada, viu, Jupirani, por vir aqui hoje. Esperamos que venha também no próximo mês para a gente dar continuidade aí ao nosso bate-papo, que foi muito legal. Tirei as dúvidas de vocês, tá bom? Sim. Algumas, eu acho que tem mais, mas muito tempo o pessoal lá em casa. A gente fala depois que as câmeras desligarem. Tá bom. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, até esse momento do vídeo. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam vê-lo e se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Alô, obrigado.